a gente manda esse povo, o senhor manda esse povo todo embora, que já foi curado mesmo, né? Já está todo mundo feliz da vida, né? Manda esse povo embora que ele se vira aí nas aldeias do lado. Que ideia maravilhosa. Se livrar do problema. Cuidado com a lógica humana. Você está enfrentando um problema espiritual, filha, no teu casamento, na tua família, na tua empresa. Não adianta querer tampar o sol com a peneira e falar, manda esse povo embora que eles se viram. Isso nunca vai acontecer. Não adianta abafar o problema, abafar a doença, abafar o adultério, abafar, não abafa nada não, entrega no altar do Senhor. Verdade, amém. Não carrega tudo com você não, porque sozinho você não consegue, te garanto. É onde vai surgir a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico e os transtornos da mente. Verdade. Porque você não dá conta sozinha. Verdade. Não existe eu vou dar conta, existe o Senhor dá conta e me ensina. Verdade, Me amém. ensina a dar conta. O Senhor me ensina a dar conta. Essa coisa de, confia em si mesmo, eu tô fora, se eu confiar em mim mesmo eu tô lascada. Eu confio em Deus. Porque se eu confio em Deus, quantas vezes eu já tive ideias, agora vai vingar, agora vai funcionar, que nada. Deus dava outra totalmente diferente. Foram lá os discípulos, falaram ao líder qual era a boa ideia. E Jesus falou assim, nossa, parabéns, olha, boa ideia, vamos fazer isso aí mesmo. Foi isso que Jesus falou? Você vai ver que não foi isso que ele falou. E o bom líder, ele também discorda. Eu costumo brincar que o chefe bom é o chefe chato. Que está em cima, que discorda, mas que ouve. Ele ouviu. Se você também vê no outro evangelho, se eu não me engano no evangelho de João, essa história é contada de outra maneira. Onde Jesus fala, e aí? O que a gente vai fazer com esse povo todo? Ou seja, há essa conversa entre eles. E o que Jesus então responde? No versículo de número 16. Jesus, porém, lhes disse, não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Presta atenção aqui em mim, olha aqui para mim. O que é isso, não é mister? Não é mister, eles não precisam. Jesus estava dizendo, eles não precisam ir embora. Porque na cabeça dos discípulos, já estava tudo, a obra já tinha sido feita. Já estavam todos curados. Na sua cabeça, você pode achar que Deus já fez tudo na tua vida, mas Deus tem muito mais para fazer. Eu já vivi tudo que eu tinha para viver. Que nada. Deus tem mais para fazer. Tem pessoas que vivem a bênção pela metade. Eu pregava sobre isso no domingo de Páscoa. Pessoas vivem a bênção pela metade. Sonhou em casar, casou, entrou de véu, grinalda, tudo que tinha direito. Foi lindo o casamento dos sonhos. Aí depois que casa, descobre que não é só véu e grinalda, né? Aí quando casa, vê que a coisa aperta, que ele é diferente, que a coisa está esquisita. Ou seja, quando casa, começa a viver um inferno. E você fala, ué, cadê a bênção? A bênção é completa, nunca é pela metade. Então você casou, viveu um sonho da tua vida, mas você tem que viver até o final da vida esse sonho. Sonho de abrir empresa, abriu uma empresa, tudo fluiu. Mas não está entrando uma mosca, não entra um cliente. Então a bênção não está completa. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Deus começou a curar um carocinho, mas tem uma doença pior, é a bênção completa. O Senhor Jesus queria dar para eles a bênção completa. Aos olhos humanos, aquele pessoal não precisava mais de nada. Aos olhos dos discípulos, pode mandar todo mundo embora, que está todo mundo bem. Mas quem sabe se você está bem mesmo, é só o Senhor. Aparentemente você dá um sorriso bonito, aparentemente para a obreira aqui da igreja você é o casal exemplar, para os seus membros você é o pastor ideal, você é a irmã ideal que ela queria ser, mas só você e Deus e seu travesseiro é que sabe o que você tem passado. E o Senhor Jesus está vendo. Ele estava vendo que aquele povo ia precisar de mais do que só ser curado. Então ele disse assim, eles não vão não. Eles não precisam ir. Se vira e dá de comer para eles. Eita Deus. Deus faz isso com a gente. Você ora, parece que está um silêncio, parece que o céu está fechado, mas ele mudou? Ele não mudou, então vou mudar a minha estratégia.
você não é mais um bebezinho espiritual. Não era no primeiro berro que Deus ouvia? Era, mas agora não está sendo mais. Mas espera aí, Deus não mudou. Então quem é que precisa mudar? Sou eu. Eu preciso melhorar minha vida com Deus. Eu preciso ser fiel, eu preciso parar de ser uma domingueira e vir só de domingo na igreja. Eita ferro. Porque eu ainda acho que eu sou um bebezinho espiritual. Porque ter vitórias maiores. Oh, Jesus! Não devia ter vindo hoje. Era hoje que tu devia ter vindo mesmo. É verdade. Ai, pastora, a senhora Fala, me Jesus. Eu prefiro ouvir a palavra dura de Verdade. Cristo do que a palavra dura dos homens e ainda bater palminha para eles. Sim, verdade. Tem que A se palavra dura de refugiar Cristo é em para nos Deus, fazer né, crescer irmã? e ser vencedores. A palavra Verdade. dura dos homens é para humilhar, te varrer para debaixo do tapete e te esquecer lá. Sim, verdade. Mas Deus não faz isso. O Senhor Jesus não se esqueceu daquele povo que estava lá. Se esqueceu? Pode dar de comer que vai dar tudo certo. Jesus já tinha a palavra certa. Pode dar de comer que vai dar. O que Jesus estava fazendo com os discípulos? Fazendo eles pensarem fora da caixinha, fora do habitual, da mesma coisinha de sempre. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Daquele ritual que muitas vezes a gente tem. Vai quarta, vai sexta, vai domingo. Mas é um ritual, é uma coisa mecânica. Seu coração não está na presença dele. Isso aconteceu comigo há muitos anos atrás, quando eu pisei na igreja. Eu queria ser curada da depressão, da ansiedade, da síndrome do pânico. Minha vida familiar era um inferno. Já tinha dado SAMU, polícia, o que você imaginar lá dentro. E eu falei, meu Deus, eu quero uma mudança de vida. E comecei a vir para a igreja. Mas eu me lembro que, quem aqui já ouviu a célebre frase: nossa, sua vida tá ruim, hein? Tu precisa ir para a igreja. Quem aqui já ouviu? Então a gente chega na igreja com o conceito de só ir para a igreja basta. Vai para a igreja que muda. Só que não é isso que muda. É que quando o coração muda, as coisas começam a mudar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então a igreja muda seu coração primeiro. Muda sua história, muda seus valores. Transforma você. Coisa que nenhuma outra religião vai fazer. Porque o evangelho é real, ele transforma de dentro para fora. As religiões não. É um conjunto de regras. Se eu fizer, eu vou para o céu. Se eu não fizer, eu vou para o inferno. Se eu fizer, você aceita. Senão, eu não vou. E não é isso o evangelho de Cristo. É libertação. É sarar feridas. É curar tudo. É fazer você começar do zero. É o que Jesus disse para Nicodemos: nascer de novo. Nenhum lugar faz você nascer de novo a não ser na presença de Deus. Quem aqui já teve aquela sensação assim: nossa, eu preciso recomeçar, dar um restart na minha vida, pai? Quem aqui já teve essa sensação? É só com Cristo. E às vezes até na caminhada com Cristo você precisa fazer isso. Porque você entrou no habitual, entrou nos rituais. E eu me lembro que eu não perdi um culto. Eu era aquele membro que o pastor olhava e falava assim: essa irmã é fiel, era nada. Meu coração estava longe. Porque eu achava que era só pisar na igreja que a bênção me alcançava. Então eu ia quarta, eu ia sexta, eu ia domingo. E eu me lembro que na minha oração eu falava assim: Deus, eu vim hoje, hein? Estou aqui, Pai. Pode me abençoar. Jesus amado. Eu ia como se eu estivesse batendo um cartão numa empresa. Sem compromisso. Onde você tem que dar as caras para o chefe ver. É coisa séria. E tem muita gente assim aqui ainda hoje. Aqui que eu digo, em todos os lugares. E o que está faltando? Falta o Senhor avivar a obra dele no meio dos anos. E eu me lembro que eu fui aprendendo. Tomava Santa Ceia. Agora vai dar tudo certo, Senhor. Agora me consertei. Na semana seguinte já estava fazendo tudo errado. Falei, meu Deus. Socorro, Deus. E agora? Mas eu voltava. Até o dia que eu entendi que eu só ia parar de sofrer se eu conhecesse a palavra de Deus. Em Oséias: meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. Porque eu estava na igreja, mas ainda estava sofrendo. E essa é a realidade de muitas pessoas. Como é que pode alguém estar na presença de Deus e sofrer? Verdade. Foi o que o profeta Abacuque questionou. O senhor não está vendo nada?
Apesar que ali o povo estava distante. Verdade. Estava fazendo as mesmas práticas erradas dos outros. Verdade. E aí, olha só o que a Bíblia diz aqui. Os discípulos começaram a pensar fora da caixa. Peraí, então ninguém vai embora, gente. Plano B. Jesus mandou todo mundo ficar. Vamos ver agora o que ele vai fazer. Aí tinha um menininho com 5 pães e 2 peixes. Mas ia alimentar mais de 5.000 homens? Não ia. Mas eles começaram, olha aqui para mim, começaram a agir pela fé. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Peraí. Jesus é o Senhor dos senhores. É aquele que faz o impossível acontecer. Então vamos lá falar que tem 5 pães e 2 peixes? Vamos ver o que vai acontecer? É assim que a gente tem que fazer. Você vai entender agora. E então, versículo 17. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Olha aqui para mim, toda a igreja. A gente tem aqui um pouquinho, ó. Mas não é o suficiente não, Jesus. Isso aqui é nada. Olha aqui para mim. Às vezes a sua fé hoje é nada. Seu casamento é nada. Sua vida familiar é nada. É 5 pães e 2 peixes. É uma mixaria diante de uma multidão de problemas que você tem enfrentado. Mas Jesus dá uma resposta surpreendente. Olha o que Jesus vai dizer aqui. Versículo de número 18. E ele disse: trazei-nos aqui. Quando eu fui estudar essa palavra, e aqui a Bíblia do original, no caso aqui já é em grego, aqui dizia assim: trazei-nos aqui. Aqui significa o local da mesma presença. Jesus estava dizendo assim, ó: pega esses 5 pães e 2 peixes e traz até a minha presença. Traz aqui no meu espaço, não é ali não, ó. É aqui, ó, aonde eu estou. Aonde Jesus está, tem transformação. O nada vira muito. O fracasso no casamento vira sucesso. O fracasso na empresa vira bênção. O fracasso na saúde é totalmente transformado. Isso não é clichê, isso não é palestra motivacional, isso não é o que o povo bobão da Silva está falando aí fora, falando que a gente só prega alegria, só prega vitória, mas na presença de Cristo eu não conheço outra história. Não conheço. Eu conheço gente que andou com Cristo que foi bem sucedida. E é essa história que eu quero viver e que você tem que viver também. Porque Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Que história é essa de flagelo? Que história é essa de miséria, de fracasso? Eu estou com Jesus, mas... não. Cadê a abundância de saúde? Cadê a abundância de vida? Cadê a abundância de alegria quando você acorda e você já acorda depressiva para o trabalho que você vai, mas você é de Deus? Ai, meu Deus, que tristeza que eu estou hoje. Aí contamina toda a casa, fala para o marido: hoje eu não estou bem. Mas todo dia você fala a mesma coisa. Cadê os seus 5 pães e os 2 peixinhos que você está levando para a presença de Cristo? Porque sabe o que ele vai fazer com os 5 pães e 2 peixes? Agora você vai aprender a mudar isso. Pastora, mas como é que ele transformou aquilo que era 5 pães e 2 peixes para alimentar mais de 5.000 homens, sem contar crianças e mulheres? Todo dia tava morando. Então vê isso. Versículo seguinte agora. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães, já vou terminar, e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os seus discípulos à multidão. E comeram quem? 3 pessoas? Comeram quem? Todos, ainda sobrou. E saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram, ou seja, que sobraram, 12 cestos cheios. Verdade. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e das crianças. Olha aqui para mim. O que Jesus falou? Pega isso que para você é nada, essa casa que para você, essa casa é um lixo, essa casa é mofada, tudo quebrado. Pega isso e leva para aonde está Jesus. Não é assim, está na mão de Deus, né, irmã? Está com Jesus, está com Deus. Não, irmã, para com isso. Né? É levar verdadeiramente. Meu Deus, eu vou travar uma batalha aqui hoje. Verdade. Eu comecei falando que você não é mais bebê espiritual. Hoje em dia, a gente está aqui no altar, tem que pregar para a igreja, não é para os novos convertidos. A gente
está tendo que pregar para os velhos de guerra já. Verdade. Porque vocês estão igual bebezinho ainda na fé. Os que estão Verdade. bebezinho na fé, eles estão olhando a luz piscando e estão dando glória. Verdade. Já sabem que Deus é poderoso. Mas a gente que vai passando o tempo, vai dizendo, cadê o meu Deus? Verdade. Ah não, mas eu tenho 5 pães e 2 peixes. Então o restinho da fé que eu tenho, eu vou levar realmente aonde Jesus está. E aí eu te pergunto uma coisa. Você vai ficar triste? Vira para a irmã do lado e fala assim, você vai ficar triste? Você vai ficar triste? Vira para ela e fala assim, ela vai falar uma coisa Também não vou, pesada. não. Não sei o que. Se prepara aí. Prepara aí. Você vai ficar aí 3 horas? Não. Prepara aí. Ó, Não vou, não. aqueles 5 pães e 2 peixes era nada, sim ou não? Era uma mixaria, parecia uma porcaria. Não vai Sim. ajudar nada, não vai virar nada. Verdade. Mas quando que você, aquilo que você pensa que é uma porcaria, que não vai virar nada, quando você leva aonde Jesus está, vira tudo que você precisa. Verdade. Amém. Eu creio. Mas cadê a coisa pesada, irmã Thaís? Calma, vai vir agora. Ah, Aonde a presença de Jesus está? Eu te pergunto, onde está a presença de Jesus para você levar seus 5 pães e 2 peixes? Está na novela? Está no TikTok? Está no Instagram? Está naquela conversa furada que tu tem com a vizinha todo dia? Está quando você fala mal do teu chefe naquela roda do almoço no trabalho? Então não tem como 5 pães e 2 peixinhos virar coisa para a multidão, não. Quem tá comigo, verdade. diga glória a Deus. Glória a Deus. Você acha que os seus 5 pães e 2 peixinhos, na hora que você vai levar até a presença do Senhor Jesus, é quando tu fala mal do teu pastor? Ih, pastora, de vez em quando eu falo, eu tô com Deus, né? Tu pede perdão, tudo certo. Tá repreendido. Ninguém é perfeito. Olha só, coisa séria que eu tô falando aqui hoje. Onde é? Responde para você mesmo. No seu entendimento, o que significa a presença de Jesus? Não é o santo dos santos. Isso aí não tem mais. Ainda bem que Mas o Jesus santo que dos edifica. santos Glória a Deus. é isso aqui, ó. Não perco tempo. Você tá com o divórcio batendo a porta, o adultério, filho rebelde. Aqui tá tudo escrito que você precisa fazer. Verdade. Amém. Glória a Deus. Ih, irmã Thaís, mas eu esqueço tudo. A senhora prega tão bonito, mas quando eu chego em casa já esqueci tudo. Por que tu não traz um caderno? Uma caneta? Por que você não grava um áudio aí no seu WhatsApp? Ela falou isso. A presença de Jesus, aonde Ele está. Traz aqui, ó. Traz para o meu espaço. Não é trazer perto dele, é trazer aonde ele estava. Tem gente que só está levando o problema perto dele, mas não está levando até ele. Eu levei Irmã tudo Thaís, eu até preciso ele. mudar de vida. O que ele fez com aquilo que era nada? Você hoje talvez está com aquela Né, fé mamãe? murcha, Né, igual irmão? maracujá seco. A gente leva pra quem pode. Aquela fé assim que não assusta nem neném sem dente. Aquela fé que você fala, obrigada, Jesus. E você sabe que você está assim. Muitos estão. Porque chegaram num limbo espiritual. É aí que muita gente, às vezes, não tem coragem de ficar desse jeito dentro da igreja e se desvia. Falar assim, para ficar morno assim, é melhor não sair. É mesmo, verdade. Muita gente pensa assim. Sim. Ninguém um dia entrou na igreja e falou assim, daqui 6 meses eu vou me desviar. Ninguém quis se desviar, ninguém quis se afastar. Mas se afasta porque não está levando, e não só levando. Jesus ensina a multiplicar. Para terminar, ele diz o seguinte. A Bíblia diz que ele ergueu os olhos aos céus e abençoou aquilo que era nada. Ele abençoou aquela mixaria que levaram para ele. Abençoou. Seu casamento está uma droga, começa a abençoar. Sua vida com seus filhos está de um jeito que você fala assim, eu não sei mais o que fazer, que aquele menino não me ouve, aquela menina não me dá crédito, sai de casa na sexta, só vejo na segunda. Misericórdia. Começa a abençoar.
Não é pedir, Deus olha, Deus já está olhando. Deus está esperando você levar os 5 pães e 2 peixes até onde Ele está e começar a abençoar. É uma oração eficaz e você vai começar a abençoar. Abençoa minha filha e vai lá, unja as roupas dela, unja as coisas dela. Não tem como ter outro resultado, irmão. É mesmo. Não tem como não ter vitória. Com essa fé. Quando Ele abençoa, Ele entrega para os discípulos e todos os que estavam lá participam daquela bênção. Verdade. Você é a responsável na sua casa, no seu local de trabalho. Ai, irmã Thaís, mas está muito pesado para mim. Irmã, essa frase eu ouço aqui, ó, no atendimento que eu faço, acho que umas 15 mil vezes todo dia. 15 mil é muito, exagerei. Mas no mínimo umas 10 atendimentos que eu faço. Irmã, Thaís, olha, tá muito pesado para mim. Outra frase que eu escuto: eu já fiz de tudo. E aí eu te pergunto, eu respondo para elas assim: irmã, você não fez de tudo, porque se você fizesse de tudo, você estava com a bênção agora. Ô louco, irmã Thaís, porque lá em Efésios, capítulo 6, versículo 10, você anota aí depois para você estudar, porque essa palavra tem que estar na cabeceira da tua cama. Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao 13. Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. E ainda diz, termina dizendo assim, ó: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então presta atenção aqui em mim. Termina no versículo 13 falando assim, ó: e havendo feito tudo, ou seja, ele já esperava que a gente ia falar: eu fiz de tudo. Aí ele responde falando assim: e havendo feito tudo, fica firme. Porque às vezes é isso que está faltando, ficar firme. Você fica oscilando igual a onda do mar. Uma hora tu tá cheio de poder, é uma onda furiosa, daqui a pouco tu dá uma marolinha aqui, qualquer coisa te atinge. E havendo feito tudo, você já acha que fez tudo espiritualmente falando? Pastora Thaís, eu fiz tudo que a senhora está falando aí com o filho, eu já fiz, já ungi, já consagrei, já trouxe foto, já trouxe roupa, já trouxe tudo. Então muda a estratégia, irmã. É hora de você ter uma guerra séria com o diabo agora. Porque eu não aceito um crente que ora 20 anos e não vê o filho, a coisa mudada. Eu também. Tem que mudar. Tem que acontecer a vitória. Se não está acontecendo, então eu vou mudar a minha estratégia, que eu estou fazendo alguma coisa errada. Pega seus 5 pães e 2 peixes, leva até onde Jesus está e começa a abençoar, que a coisa vai mudar. Quem entendeu, diga glória a Deus. Amém. Nossa, eu comecei isso hoje, ó. Amém, Jesus.